The name of Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Johnny Blendo, bom dia Johnny Blendo, bom dia Elton, Alessandra Garcias, Fábio Fernandes, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia para todos os meus irmãos aqui, ó, no Drops da Videira. Glória a Deus que você está aqui. Vamos entrando. Bom dia, minha Mini, minha princesa linda. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Vai dizendo a cidade que você está, a igreja que você pertence. Fábio Fernandes, Videira BH, Célula.Alan Serra, Videira BH, Efatá hoje. Bom dia, Cris Nali. Bom dia, Obreiro Felipe, que é o nosso irmão que vamos compartilhar hoje. Vai entrando aí, enquanto o louvor vai fluindo aqui. Nós vamos falar hoje com o nosso... Vamos para África, Videira, Rio Branco, Acre. Uau! Johnny Blendo. Glória a Deus, meu irmão Johnny. Videira, Michele. Será que é a Michele from Atlantics? Praise God. Hi, Michele. How are you? God bless you. Que bênção. Bom dia, pastor. A Vine South Africa já está aqui. Aleluia. Nós vamos fluir na Vine South Africa. Eu quero convidar você comigo. A mamãe já está aí, ó. Alessandra. Aleluia. A Sara. Vai falando de onde você é. Videira Betinha, Eugênio Júnior. Saulo da Conceição também. Vai falando demais aonde você é, a igreja que você participa. E nós vamos fluindo aqui hoje no Drops da Videira. Essa semana, meus amados irmãos, nós já vamos entrar no formato do Efatá. O que é isso, pastor? Formato do Efatá é o formato que agora, hoje, glória a Deus, dia 24, né, Belo Horizonte já está abrindo para a glória de Jesus. E nós hoje temos aí várias empresas já abrindo. Essa manhã já liguei para um empresário. Videira Aracaju, maravilha, meu pastor Almir Dias, que alegria. A Tatiane, de onde é a Tatiane? Vai falando aí. Escreva a sua cidade e o ministério. Felipe, nós vamos no seu Instagram ou no Instagram da Vine South Africa? Escreva aí para mim. Então hoje nós vamos falar sobre mercado digital e as missões. Se você está interessado em trabalhar no mercado digital, o Felipe e a Cris Nali, bom dia. Primas Alessandra, Renata, Brasília conosco aqui, Distrito Federal ligado, Juiz de Fora, Zona da Mata ligado, Videira Uruará, Pará, que maravilha, Quênio. Agora ficou internacional. Estamos lá na Austrália agora com o nosso irmão Quênio, Poliana e a família. Dri Pérez, não acredito. Adri do Filipão, direto de São Paulo, na quarentena. Já abriu aí em São Paulo, gente? Meu Deus do céu, ontem eu vi um vídeo da Polícia Militar de São Paulo saudando os manifestantes. Que coisa linda. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe todos os que estão aqui. E nós vamos começar já 5 minutos aqui no Drops da Videira. E agora nós vamos, para a África Inglesa. Está aqui atrás, da minha caneca, Vinha MG e África Inglesa. E África Inglesa nós vamos conversar com o Felipe hoje, Cris Nali. Papá Taufik está aqui também conosco. Manda um meu grande abraço para o meu amigo Filipão de São Paulo, Adriane. Amados irmãos, vamos ter uma palavra de oração e vamos já... tá fechado total aí, lacrado, né, Adriane? Mas vai abrir Efatá sobre São Paulo. Vai experimentar o mesmo que nós estamos experimentando aqui em Minas Gerais. Minas Gerais está uma bênção. Papá Taufik está lá
já esteve também na África Inglesa, no Zâmbia, amém? E Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Essa semana nós vamos fazer o formato seguinte: segunda-feira nós vamos a algum desses lugares, quem sabe não vamos lá na Austrália, na segunda-feira que vem, ver como é que está a coisa lá na Austrália com o nosso irmão Kenny Poliana, hein? Grande abraço, Kenny Poliana. Vai na Austrália, não tem jeito, nunca deixou de ser, né, Kenny? Vai na Austrália ligado aqui conosco. E nós vamos lá na Austrália com nossos irmãos Kenny Poliana. Mas hoje nós vamos de África do Sul e eu quero levar você a essa cidade maravilhosa, que é a cidade do Cabo, na África do Sul. Felipe vai nos dar mais informações daqui a pouco, vamos chamá-lo aqui. Então, segunda-feira, entrevista abençoada em algum lugar deste mundo, desse estado, desta nação, para compartilharmos, edificarmos uns aos outros com algum tipo de profissional ou mesmo irmão que vai acrescentar na sua vida cristã, tá? Profissionalmente, ministerialmente, de alguma forma. Na quarta-feira, Dracma. Dracma é um quadro que eu estou fazendo para encontrar aquilo que você perdeu. Eu quero falar sobre administração e organização. Eu quero fazer uma série de palavras que vão culminar também numa consultoria chamada Dracma. E vamos começar isso na quarta-feira, espalha geral para todo mundo. Felipe é a minha agência digital. Felipe é que faz toda a mídia digital dos meus quadros aqui. E não só artes, a artes é a C Design, Camila Design. Mas mais do que as artes, por exemplo, se você está aqui e não tem ainda a inscrição do meu canal, azemarfreitas.tv, peço que você vá lá e faça sua inscrição. Toda a abertura do canal, as ferramentas, Felipe é que fez, uma outra empresa cuida da manutenção, que é a Facility, mas há uma série de profissionais abençoados que estão me cercando e eu quero recomendá-los para você. Agora, na quarta-feira vai ser Dracma. Eu vou ministrar primeiro uma série de palavras que vão ajudar você a se organizar profissionalmente, ministerialmente e também familiar. E nós vamos compartilhar isso juntos. E eu também é um quadro onde eu vou responder perguntas. Vou estar na habilidade aqui de respondendo perguntas. Mamãe Jandira está conosco aqui, Ivanete também. Ivanete que fez uma live poderosa com o Fabiano. Ivanete também participou lá da África Inglesa. Meu grande abraço para vocês. Bem, dito isso, aí na sexta-feira vai ser pregação. Sexta-feira vai ser pregação da palavra. E aí é a ministração da palavra. Então, segunda, entrevista. Quarta, Dracma. Sexta-feira, pregação. Vamos lá para a África do Sul agora? Antes de chegarmos à África do Sul, vamos ter uma palavra de oração. Aqui vamos chamar o nosso querido irmão Felipe para a glória de Jesus. Vamos orar, igreja? Pai, em nome de Jesus, nós chamamos à existência, Senhor Jesus, todas as promessas de Deus sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Essa semana está apenas começando, mas a glória de Deus já está manifesta para suprir você, abençoar você. Feche seus olhos e ministre ao Senhor agora. Peça que o favor dele vá adiante de você nessa semana. Portas te sejam abertas e você experimente graça, ou seja, favor imerecido. Eu não mereço, você também não merece, mas Ele tem o prazer de nos abençoar. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de ter essa conversa com meu irmão Felipe, Cris Nali. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que nos acompanham aqui no Instagram e também no nosso canal. Que eles possam experimentar bênção e favor de Deus com essas ministrações, em nome de Jesus. Amém? Peço oração pela cura do meu tio, Dorian Riso, que se encontra internado em estado grave. Querida Tatiana, nós vamos orar agora por ele e também, se você quer pedido de oração, na quarta-feira eu vou responder perguntas e também vou fazer orações por aqueles que me mandarem no direct. Então, Dória, vou anotar aqui agora. Dória, quem pediu foi a Tatiana, se eu não me engano, do DF. O tio é Dória, que está internado. Eu vou orar agora pela Maria Fernanda,
que também foi um pedido de oração. Maria Fernanda, aqui de BH, está internada, estava andando a cavalo e caiu, bateu a cabeça. Nós vamos orar agora pela Tatiana não, pelo Dória e pela Maria Fernanda. Depois você manda no meu direct, quarta-feira, vou fazer orações e responder perguntas na Dracma. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora, junto com todos os meus irmãos que estão aqui ao vivo e outros que verão mais tarde esta live, orar pela Maria Fernanda. Em nome de Jesus, essa jovem que está internada em Belo Horizonte, Senhor, com edema, Pai, em nome de Jesus eu oro para que toda inflamação cesse em nome de Jesus, para que o seu cérebro volte a funcionar normalmente e ela não tenha nenhum tipo de complicação. Agora, aonde a Maria Fernanda estiver, ministramos cura da parte do Senhor. Declaramos saúde para esta jovem em nome de Jesus. Também oramos pelo Dória. Senhor, eu não conheço, mas a Tatiana que está aqui está fazendo o pedido. E nós oramos agora e declarando sobre a saúde dele. Dória, ministramos saúde sobre a sua vida e profetizamos, abra-te, funcione todos os órgãos, tecidos, funcione o sistema neurológico, sistema respiratório, para a glória de Jesus. E nós testemunharemos do poder de Deus através da oração para a glória de Jesus. Amém? Se você tiver mais pedidos de oração, mande no meu direct. Eu coloco aqui, ó, e nós vamos orar, tá bom? Na quarta-feira, na Dracma. Amanhã nós não estaremos aqui. Você estava acostumado a estar comigo aqui todos os dias às 10 da manhã, mas graças a Deus, Efatá BH já se abriram aqui, então eu vou voltar à minha agenda de atendimentos, estar com os irmãos e muitas outras atividades. E eu profetizo que na sua cidade também vai ser assim, para a glória de Jesus. Amém? Então vamos lá com o nosso irmão Felipe Soares. Cidades mais lindas deste mundo, Cidade do Cabo, Cape Town, com Felipe Soares, para a glória de Jesus. Oh, aleluia, meu jovem! Glória a Deus! Maravilha! Como é que você está? Também, graças a Deus. Rapaz, você tá com frio aí, ué? Tá revestido aí? Pastor, hoje acordou, hoje o dia que amanheceu, bem gelado, ventando muito forte. Então eu tive que engasalhar aqui. Bem gelado é o que aí em Cape Town? Agora tá 12 graus aqui, mas uma sensação térmica de uns 8, né? 12 graus para um trimariense, meu filho. Você tem que colocar 3 camisas. Tem que ser. Felipe, é muito bom compartilhar com você aqui, né, no Drops da Videira. Olha só o que eu ganhei, ó. Eu vi, que bênção, hein, pastor? Isso aqui, ó, isso aqui é lá da sua terra, lá, ó, dos irmãos, na verdade, de Paracatu. A Alice nos abençoou aqui, né, com essa caneca no Drops da Videira. E quem faz aí, ó, a parte de som, você talvez não conheça, é o Filipão, que a esposa tá aqui, a Adriane, que faz aí o som, a nossa sonoplastia do Drops da Videira. Amém. Felipe, nós vamos compartilhar hoje, a turma tá toda aqui, a mamãe tá aqui corujando você. Você viu aí, né? Sim. É tio, é tia, é prima, todo mundo aí querendo saber notícias de você aí, de Cape Town, Cidade do Cabo, África do Sul. E cadê a dona? A dona tá aí também, dando assistência? Ah, tá ali. Pode ser filmada não, para filmar mulher tem que preparar tudo, não? Ainda mais a Cris Nali Makeup. Vai aprendendo aí. Você é casado de novo? Quanto tempo você tem de casado? Pastor, completamos aqui na África do Sul 1 ano de casado, mês passado. Antes da quarentena ou no meio da quarentena? Foi bem no meio da quarentena. Oh, aleluia. Então, não deu para sair aí para comemorar com ela em Cape Town, não? Não deu certo. Mas vai dar, em nome de Jesus. Felipe, eu quero compartilhar com você aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você
nos desse algumas informações aí de onde você está, né, da cidade do Cabo, número de habitantes, quanto tempo que você está aí e o propósito pelo qual você foi para essa cidade aí, que dizem que é uma cidade linda, é verdade? Isso, pastor. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite de estar aqui junto com o senhor compartilhando. Eu creio que os irmãos serão muito abençoados com essa live. Sejam bem-vindos aí, todo mundo, os irmãos, a minha família que está aí acompanhando. Glória a E, Deus. exato, nós viemos para cá em março, né? Início de Uhum. março, para uma missão de, a princípio, 3 meses, que é uma liberação. Nem sei se fala visto, é visto mesmo que fala, pastor, esses 3 meses de turista? Esses três iniciais não precisa de visto, porque a África do Sul tem um acordo bilateral com o Brasil, então o sul-africano pode vir para o Brasil só com passaporte e um Uhum. brasileiro pode ir para a África do Sul até por 90 dias só com passaporte, não tem necessidade de visto. Ah, Mas depois, na próxima etapa de outros 3 meses, aí é necessário conceder um visto. isso. Exato. A gente veio justamente, então, para esse período de 3 meses, né? Uhum. Conhecer o país, conhecer aqui a cidade, conhecer as pessoas, irmãos. E realmente aqui é uma cidade muito, mas muito bonita, linda, estruturada, né? Assim, algo de primeiro mundo mesmo, né? O que a gente nunca imaginou antes, né? De conhecer, de conversar, né? É claro que a gente conversou com o senhor antes de vir e tivemos informações, mas antes a gente jamais imaginava, né, que na África do Sul era um país tão bonito, tão avançado, tão estruturado, né, como a gente está vendo aqui. Inclusive, Felipe, então, peraí, eu vou pegar um gancho disso aí que você falou. Então, quer dizer que a África que você está vendo é muito diferente daquela que pintam nos jornais e na televisão, né? completamente, completamente. É assim, eu nunca fui nos Estados Unidos, né? Mas a gente vê muito filme. Então, aqui eu falo que é um Estados Unidos aqui, literalmente. No meio do É. continente africano, né? Na ponta, né, do continente. A África do Sul, com certeza, é o país mais desenvolvido no aspecto de infraestrutura da África. A colonização foi uma colonização britânica, né? E isso favoreceu muito a a expansão da África do Sul. É o país mais industrializado da África. Não é o mais populoso, também não é o mais rico, porque outros têm petróleo e a África do Sul não tem muito petróleo. Mas você pode virar todos os produtos industrializados, todos não, exagero, mas a maioria dos produtos industrializados da África, você pode virar e você vai testificar que eles são feitos aí na África do Sul. É, Então, você avalia, Felipe, que a infraestrutura aí da África do Sul é melhor do que a do Brasil? sim, sim. Aqui, olha só, a gente está numa região, na verdade, acho que uma cidade mesmo, né, metropolitana, que é Atlantis. E Isso. é uma cidade mais simples, né? Assim, vamos dizer que seria aí em BH, o Ribeirão das Neves, em Uhum. Brasília, para quem está acompanhando, seria como Ceilândia, eu já morei na Ceilândia. Então, assim, é uma região mais simples, só que, mesmo sendo uma região mais simples, é de uma estrutura ainda excelente. As ruas, né, as escolas, hospitais, as ruas aqui não existe buraco, né? Igual a gente é tão acostumado aí no Brasil. Então, mesmo aqui na região, vamos dizer, mais simples, as ruas são perfeitas, né? Então, você percebe mesmo essa estrutura muito boa, né, do país. Porque não é Gente, só para quem não conhece o Felipe, Felipe, você nasceu aonde? Você estudou aonde? O seminário? Dá mais informações aí, porque a turma já está te vendo aí, falando quem que é esse rapaz. Ficou sem som, Felipe. Eu não estou ouvindo você. isso.
É, eu sou nascido em Aí, agora... Brasília, na verdade, lá em Taguatinga. Felipe, aí, agora eu tô te ouvindo. Voltou. Alô, Voltou. voltou? Pode falar. Peraí, para Marias, que é, na verdade, a cidade da nossa família. E em Três Marias, eu tive um encontro com Deus na videira, em 2015, né, no dia 10 de fevereiro de 2015. E no meio desse mesmo ano, eu fui para o seminário da videira também, o seminário da turma especial em Belo Horizonte. Hum. Fiz o seminário em Belo Horizonte, né, por 2 anos, onde a gente passa por um ministério, a escola de ministério, em todos os livros da Bíblia, né, a gente estuda, a gente tem outras matérias também, como liderança, aconselhamento, etc. A gente passa por departamentos, né, da igreja, tesouraria, secretaria, limpeza, comunicação, cozinha. Então, aí treinado nessa vida prática, né, já da igreja ali. E logo após eu me formar, eu fui então enviado, que é ali bem próximo a Brasília. Você entra ali no... E tive um Naí por exatos 3 anos lá, plantando a nossa igreja lá. Graças a Deus, hoje está lá plantada. E foi de treinamento, de preparação, tempo muito, mas muito precioso na minha vida, de fato. Olha aí. Felipe, e você falou, e no meio desse trajeto aí, teve a dona, né? A Cris Nali. Então, A internet aí, Felipe, tá travando. Eu acho que nós vamos ter que chamar você de novo. Deixa eu desligar aqui. Travou, ok? Vamos chamar novamente o Felipe. Cris Nali, a sua tá indo bem. Talvez podemos fazer no Instagram da Vine South Africa. Vou esperar o Felipe chamar de novo para nós voltarmos com ele, porque travou. Deve ser um problema de conexão lá do Felipe, na África do Sul, mas nós vamos chamá-lo novamente. Eu acho muito importante, ok, Felipe? Vou chamar você novamente aqui, porque está vindo bem e travou. Essas lives são resistidas. Irmãos, tem que ficar aí no espírito de oração. Aleluia. aleluia. Felipe, agora tá ok? Tá, para mim tá. Se tiver mais alguém na rede aí, pede para a dona sair aí e ficar só você, porque aí ajuda na conexão. Pra Acho que é ela, melhor. é melhor ficar só um aí na conexão. Se tiver mais alguém aí na conexão, pede para ficar só você. Felipe, mas você estava fazendo aqui uma trajetória. Você falou que em fevereiro de 2015 você se converteu, então você tem aí 5 anos de conversão. Isso. Naquele mesmo ano, você já veio para a turma especial de BH. Exato. E você ficou aqui por 2 anos e mais 3 anos, deve ser quase 3 anos, lá em Unai, né? Foi. E aí foi a sua primeira viagem, né? Primeira viagem de avião, primeira viagem de tudo. Foi a primeira viagem internacional, assim, eu nunca tinha saído do Brasil, já tinha viajado de avião, mas a minha esposa não, ela foi a primeira viagem de avião, já encarou uma viagem internacional logo de cara, né? Uau! Aí é companheira mesmo, aí é auxiliadora idônea. Graças a Deus. Felipe, mas aí você fez o seminário, e eu ouço dizer aqui, não sei se é fake ou é fato,
que você não sabia ligar o computador, que você chegou aqui nos departamentos da igreja. Você passou pela cozinha? Quais departamentos você passou aqui na igreja? Todos? Foram muitos. Eu cheguei, o logo de cara é sempre a limpeza, né? Já Claro, recebe recebe a vassoura. isso aí. Então foi um tempo ali na limpeza. Logo após a limpeza, foi para a cozinha, Ó, onde cozinhava para os seminaristas, né? Para os pastores que estavam então aí. nós temos que perguntar para a Cris Nali se funcionou esse estágio aí na cozinha também. Aleluia. Pode deixar que eu vou perguntar direitinho para ela, para sua mãe que está aqui, ó, nos assistindo, se esse estágio aí funcionou. Se deu certo. Isso. Logo após, a cozinha foi a comunicação. Depois, a comunicação. E ainda, por último, eu ainda passei pela tesouraria. Foram Então, na essas. comunicação, é fato mesmo que o pastor Sérgio, tem uma lenda aí, umas lendas da vinha, que o pastor Sérgio foi te apresentar o computador. Conta aí essa história. De fato, acontece que, como se diz, depois que começou essa era dos smartphones, né? Então, é um computador na nossa mão. Eu parei de mexer assim completamente em computador. Não mexi em computador já há um bom tempo, né? Mais de anos. Então, assim, eu não tinha nenhuma prática ali, nenhuma intimidade, né, com o computador. E eu fiquei assim, meu Deus, agora eu vou estar na comunicação, né? Mas eu nem mexo, totalmente perdido, né, com o computador, como que vai funcionar isso? E aí eu até cheguei nele, né? Falei com o senhor também, falei, nossa, mas agora vai ter que ser um treinamento mesmo, porque eu não sei mexer nesse trem direito, não. Olha aí. E é hoje, Felipe, você trabalha 100% com a tal máquina, com o tal computador. Exatamente, exatamente. Hoje é a minha ferramenta de trabalho e Então, tá sustento. vendo? É, ferramenta, trabalho, sustento, provisão, né, ministério e tudo isso foi um momento que você passou aqui conosco, um treinamento na turma especial. Então, eu recomendo você. Nós conversamos semana passada com o Fabiano Braz, que foi um aluno aqui também nosso, e hoje está na Espanha. E ele recomendou você que quer fazer missões, que você faça antes um treinamento como esse que o Felipe fez, um seminário da turma especial. Existem alguns no Brasil, né? E fora do Brasil também, na Flórida, por exemplo. No Brasil, em Belo Horizonte, temos em Goiânia, temos também em Palmas. Você pode fazer em um desses locais, procure uma igreja videira. Se você quiser saber mais informações, pode mandar um direct aqui para mim, eu direciono você para esses lugares. E uma vez, Felipe, que você fez o seminário aqui em BH, então, quando termina o seminário, missão, né? Missão Minas Gerais. Exatamente. Aí foi me proposto ir para a Unai. E foi tremendo, porque foi uma experiência que a gente iniciou, chegou lá, né, sem conhecer ninguém, nunca ter ido na cidade. E eu tinha esse desejo exato no meu coração, de ir para um lugar onde a gente, né, não tivesse aparentemente nada para começar ali algo realmente do início. Então foi muito bom. Olha para você ver que interessante. Eu louvo a Deus por esses estágios, né? A palavra de Deus diz lá em Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém aponta para a cidade onde você está, para a igreja local. Então, o Felipe, saindo ali da sua cidade, veio para Jerusalém, ou seja, aqui simbolizando a nossa videira em Belo Horizonte, e serviu aqui em Jerusalém por 2 anos, fazendo um seminário, aprendendo, além da teologia, aprendendo também os departamentos da igreja, que servem para qualquer outra empresa, né, Felipe? Para É, qualquer outra atividade secular. Isso desenvolve a mentalidade do aluno, isso abre portas,
Isso dá ao aluno uma profissão. Nós temos aqui o seu colega aqui nos assistindo, o Matheus Valadares, que é design também, e também passou pelos esses departamentos aqui da igreja. E você sabe que nós primamos pelo ensino do aluno nesse departamento. Nós não contratamos pessoas, né? Nós geramos essas pessoas para o reino de Deus e com certeza também para toda a vida. E aí, depois dessa etapa em Jerusalém, aí a Bíblia diz que tem Judeia e Samaria, ou seja, são regiões de Israel, que vão além da localidade. Aí o Felipe me chega lá em Unai, uma cidade que você nunca tinha ido antes, né, Felipe? Exatamente. E aí, já indo para outra parte, né? Porque uma vez que a gente é enviado, a primeira missão dentro dessa cidade, dessa localidade, é o emprego, né? O trabalho que nós temos que obter, primeira coisa, né? Então, a gente foi distribuir currículo, né? Eu fui distribuir currículo e é igual exatamente o que você estava falando aí. O que tinha no meu currículo? Passei na limpeza da igreja, era isso, limpeza, experiência em limpeza, experiência em cozinha, experiência em secretaria, tesouraria. O meu currículo era só as coisas que eu fiz no seminário, praticamente, inclusive, Uhum. né? Era o meu currículo. E eu, a princípio, eu fui distribuir meu currículo de forma aleatória mesmo, né? Em todos os lugares, assim, na cidade, loja, tudo. E foi até um testemunho, né? Esse é um testemunho tremendo, porque eu tinha um desejo também no meu coração, né? Quando eu ainda estava no seminário, de trabalhar nessa área de comunicação, né? Foi algo onde, então, eu fui despertado no seminário, quando eu trabalhei na comunicação, e eu gostei muito, né, do negócio, tanto que aí eu fui aprendendo mais, né? A princípio, lá no seminário, a gente mexia com o CorelDRAW, o programa, e aí eu já peguei no celular vários outros aplicativos também, e a gente foi fazendo assim. E eu tive um desejo de aprender a mexer no Photoshop, que é um outro programa, né, da Adobe. E eu vi uma vez um irmão mexendo nesse programa e eu falei, rapaz, eu quero aprender a mexer nesse programa aí, para me desenvolver as artes, né? E aí eu até compartilhei uma vez com um irmão, né, dentro do seminário. Falei com ele assim, a gente conversando, aí sobre o que que a gente ia fazer, né, após o seminário, assim, trabalhar com o quê e tudo. Aí eu falei com ele, rapaz, eu tenho um desejo de trabalhar com comunicação usando esse programa que é o Photoshop. E quando eu fui para a Unai, eu fui atrás então desse trabalho, desse emprego, eu não fui focado nisso, né? Não, eu vou ser alguém da comunicação, eu vou trabalhar com isso, etc. Não, eu fui, como eu disse, distribuindo em todos os lugares. E aí, ocorreu que eu entrei um dia numa contabilidade, lá em Naí, Contabilidade Santos, do Cleuto, e eu fui, procurei lá o responsável para me entregar o currículo. Aí ele foi, já chegou assim em mim e falou, o que que você quer, né? Mexer com o quê? O que que você vai fazer? Aí eu falei, uai, o que tiver para mim aí. Aí ele, é? Vai, então vem cá, vamos sentar ali, vamos conversar. Aí ele me levou na sala dele, aí ele me apresentou, então, a proposta de um aplicativo no celular que funciona como um catálogo, né? As empresas cadastravam nesse aplicativo e aí as pessoas entravam lá para encontrar o que queriam. E aí eu comecei, então, como vendedor desse aplicativo, né? E um detalhe aí, abre um parênteses, que a princípio eu não gostei dessa proposta, porque era algo assim, eu só ganharia se eu vendesse, né? É uma porcentagem ali, então eu ia ter que vender muito para ganhar algo ali ainda, vamos dizer, mais ou menos, né? Digamos. Só que eu lembro que eu compartilhei, acredito que é válido, né, falar isso aqui, compartilhei com o senhor, né, que foi justamente, acho que nesse dia, o senhor me mandou uma mensagem, falou, Felipe, e aí, como que tá a questão do emprego? Aí eu peguei e falei, ó, pastor, eu tenho isso aqui, ó, tô com essa proposta na mão, tava lá com um papel. E o que que o senhor acha, né? Aí o senhor falou exatamente isso aqui, o senhor falou, entra por essa porta, né? Amém. Aí eu falei, amém, pastor. No outro dia, eu fui lá, retornei e falei com eles que eu ia querer. Então, foi aonde eu comecei nesse trabalho.
E aí, o que aconteceu ainda? Comecei a ir de porta em porta nas empresas lá em Unai para oferecer esse aplicativo, né? Foram 2 semanas, pastor, indo lá de porta em porta nas empresas e pensa quantos que eu vendi? Nenhum. 2 semanas, zero. Eu saía de casa e eu falava, Jesus, foi o Senhor que falou para eu entrar por essa porta. Né? Eu falava dessa forma. Foi o Senhor. E eu pegava ali Deuteronômio 28, né? Ia confessando as bênçãos de Deus, né? Senhor, eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, onde eu ponho minhas mãos. Eu tenho que vender, eu tenho que vender esse negócio. E não dava certo. E assim, na verdade, a proposta do aplicativo, ela era de fato fraca, que de tal maneira que assim, nem eu compraria. Então, a pior coisa é você É, vender algo que nem você mesmo compra, né? Então, assim, foi um tempo ali de fato de teste, mas eu continuei e permaneci crendo que o Senhor mandou eu realmente entrar pelaquela porta. O Senhor mesmo, o Senhor do céu, né? Não foi nem o Senhor que falou comigo. o senhor Zé Marco mandou entrar por essa porta e eu entrei agora. E só que aí é onde entra algo muito tremendo da parte de Deus, né? A Ah, Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, né, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram e nem penetrou no coração do homem, Deus já tem preparado, né, para aqueles que o amam. Então Deus já tinha algo ali naquele emprego com aquelas pessoas preparado para mim. Então, após essas 2 semanas, o pessoal me chamou e eles falaram assim, Felipe, é o seguinte, nós dispensamos todos os outros vendedores e nós vamos ficar só com você. Porque você, uau, nesse tempo, mesmo você não tendo vendido nada, você ainda assim sempre nos dava retorno, feedback. Olha, hoje eu fui nessa e nessa empresa, fiel, né? fiel. E eles falaram isso e eu então sempre dava esse retorno. E aí eles falaram, então você vai ficar conosco, e é o seguinte, nós vamos passar agora para um outro nível, outro tipo de serviço. Nós vamos começar uma agência digital, que nós vamos fazer uma gestão das mídias sociais de empresas. Para isso, nós vamos receber um treinamento de uma outra agência, que era de Paracatu, e aí Hum, eles vão vir aqui e a gente vai simplesmente replicar o que eles já estão fazendo lá e já tem dado certo. E aí, show. pastor, já indo para o final aqui desse testemunho, é, dentro desse treinamento, que foi um final de semana, teve o treinamento do bendito Photoshop. Foi aonde então eu aprendi a mexer no Photoshop, não só mexer, como já aprendi, né, as técnicas básicas para o design de um social media, que é o que eu faço hoje, principalmente. E é assim, um treinamento que foi caríssimo, que o pessoal lá pagou. Eu não tive que pagar nada, né, Uou, para eu aprender. E ao aprender ali naquele treinamento, o que é tão tremendo, foi tão favor de Deus na minha vida, sou muito grato por de fato isso que aconteceu, porque a agência então abriu, e quem que era o design da agência? Era eu, mas eu meu tinha Deus, acabado de aprender aquele negócio. Então, aleluia. na verdade, eu já, como se diz, eu comecei já a receber logo no primeiro mês, o pessoal já me pagava, mas eu ainda estava aprendendo. Então, eu fiquei recebendo para, Pra na aprender. verdade, ter, porque as artes que eu fazia, né, era de fato ali eu aprendendo, eu desenvolvendo aquilo que eu tinha recebido, né, tanto no treinamento quanto no seminário, a base que eu peguei. Então, ali eu fui desenvolvendo a cada mês, né? Então, assim, tudo por causa do favor de Deus. Então, assim, para fechar isso, eu fui atrás de um emprego, só que Deus me deu uma profissão, ele não deu um emprego, foi uma profissão de fato, é uma porta que até hoje eu estou, né, desfrutando dela, graças a Deus. Olha, Felipe, eu acho que nós podemos tirar algumas lições disso aí que você fez, né? Primeira coisa que eu destacaria
é que você entrou pela porta que Deus abriu, sem escolher a porta. Como pastor e administrador, eu recomendo para as pessoas, algumas pessoas procuram trabalho e outras pessoas procuram emprego. Quem está procurando emprego, ele escolhe, ele avalia a porta, ele tem uma perspectiva do que o currículo dele merece, etc. Eu prefiro, é só uma preferência, é só uma recomendação, entrar pela porta que Deus abre. Eu conversei aqui algumas lives atrás, você deve ter acompanhado, com o André Francisco, que hoje é diretor financeiro de toda a estrutura da videira em Goiânia. É um executivo. Então, ele é um pastor e é um executivo também. E ele entrou lá pela porta que Deus abriu. Ele foi ser auxiliar de arquivo morto. Lembra dessa live? Lembro. E eu colocaria você aqui, ó, na Bíblia, em 2 Crônicas 20:20. E você cumpriu essa palavra. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e todos os moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Quer dizer, segurança é uma questão de fé. Não é uma questão de localidade. Você pode estar no país mais confortável do mundo, com o maior sistema de saúde do mundo e não se sentir seguro. Você pode pegar lá essa Covid-19 num país com uma estrutura sanitária maravilhosa. Então, a questão da segurança é uma questão de fé. Crede no Senhor, seu Deus, estareis seguro. Mas olha a parte B do versículo. E crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a prosperidade de um servo de Deus ou de uma pessoa qualquer está ligada à palavra que é liberada na vida dessa pessoa. Se ele realmente crê na palavra profética. E o que o Felipe fez? O Felipe creu. Ele creu desde o princípio, ao sair lá da cidade dele, no chamado de Deus, que Deus estaria alinhando todas as coisas para ele, na vida dele, no ministério dele. Eu posso dizer, sua mãe está aqui, eu quero testemunhar. Eu não me lembro do Felipe ter advertência aqui no seminário, durante esses 2 anos. Teve, Felipe, advertência? Advertência era por escrito, né? Primeiro, nós damos uma advertência verbal para o aluno que acordou tarde, aluno que não fez a função, aluno que ficou dormindo fora de hora, aluno que fez comida ruim, né? Então a gente dava uma advertência verbal, dava não, continua fazendo até hoje. E depois dava uma advertência por escrito. Se o aluno tivesse 3 advertências, então ele não poderia participar de algumas coisas e poderia ser até retirado da escola. Então o Felipe nunca teve nenhuma dessas advertências. Ele sempre ficou aqui nessa palavra, creu no Senhor, se sentia seguro. Deus mandou para cá, o Senhor está comigo, mas também creu nos profetas. Quando ele me ligou, falou, pastor, estou aqui em Unai, a primeira missão de uma missão da Vinha de Minas Gerais é arrumar o emprego. A sogra também está aí, ó, a sua sogra, Felipe, aleluia, Deus abençoe. Então, a primeira missão, dentro das missões, que é o nosso tema aqui, da Vinha de Minas Gerais, é um trabalho. Nós temos a seguinte filosofia: se Deus te mandou para um lugar, Ele já preparou um trabalho para você naquele lugar. Pastor, mas e se eu não conseguir trabalho? Aí você volta. Porque a obra de Deus, ela é feita no tempo de Deus e ela tem também o sustento de Deus. Então, quando o Felipe foi para Unai, assim como ele está agora na África do Sul, não é uma missão suicida. Não fazemos isso com os nossos alunos, nós temos responsabilidade. Eu sou pai de família, como aqui os pais que estão aqui nos assistindo. Então, quando o aluno vem estudar conosco, nós sabemos das implicações. Saiu da família dele, saiu do conforto dele. Os pais, meu filho já estudou fora fazendo seminário, os pais ficam preocupados, tem investimento financeiro nisso, mas o garoto, hoje já é um homem feito, mas o garoto vai crescendo e ele tem também nosso compromisso.
Quando termina o seminário, ele vai ter uma oportunidade ministerial. E ao fazer esse trilho, ele vai crescer também, não somente na teologia, no conhecimento bíblico, mas em várias áreas da vida. Então, eu posso falar isso do meu garoto, 18 anos, Vitor Cascão, e esses dias em casa ele falando, nossa, pai, eu sei dar valor a uma comida como essa, comida da mamãe, né, em casa. Por quê? Porque ficou lá um ano fora e comia o que tinha para comer, né, Felipe? É na missão. Então, aí aprendeu uma coisa que os livros não ensinam, mas a vida ensina, que é valorizar as pequenas coisas que nós temos em casa. Isso é uma grande bênção, e o nosso seminário tem essa vertente também. Então, Felipe, eu destacaria que você creu, né, creu em Deus e ficou seguro, mas creu também nos profetas e prosperou. E hoje, nós já estamos aqui, a prosa está tão boa que nós temos só 15 minutos. E hoje, o Felipe trabalha em qualquer lugar do globo. Qualquer. Ele só depende de uma conexão de internet e um computador na frente dele para desenvolver o trabalho dele para o planeta. E Exato. ele continua aprendendo, e eu sou testemunho disso. O nosso encargo é abrir portas. Nós, como pastores, como profetas, nós somos abridores de portas para essa geração. E aí, o Felipe fez as minhas artes durante todo esse tempo. Sempre fez todas as artes do ministério, as minhas pessoais. E aí, eu tenho dado para ele também uma assessoria, né, Felipe? Aí, administrativa, profissional. E aí, eu falei, Felipe, agora é hora de ter uma agência digital. Esse negócio de só design para você ficou lá para trás. Então agora eu vou passar as minhas artes para outra pessoa. Está aqui o Matheus Valadares, que está no mesmo caminho. A Camila, que hoje atualmente faz as minhas artes. Porque você já não precisa mais do pastor Azemar, não. Você agora já foi para outro nível. Você foi para o nível apostólico agora. Já está lá no pastor Aloísio, já está lá no pastor Naor. E eu me alegro muito com isso. Hoje o Felipe, de fato, já está trabalhando no outro nível, né, Felipe? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho aí, digital. Como que você desenvolveu uma carreira? Hoje você é um empresário, você é autônomo, você tem aí uma empresa, e como eu tenho profetizado sobre a sua vida, essa empresa só vai crescer. Ela é uma agência digital. E Amém. você vai dar oportunidade de trabalho a outras pessoas como você recebeu. Vai treinar Amém. outros como você foi treinado. E essa Amém. empresa, ela já é uma referência. Então, eu queria que você Amém. falasse um pouco sobre isso. Como que um jovem pode, ou uma pessoa que está nos assistindo aqui, pode empreender nesse mercado digital como você fez, pela sua experiência? Pastor, primeiro, nada começa grande, né? Eu acredito que tudo tem os seus pequenos começos, né? Em tudo na nossa vida e profissionalmente e digitalmente não é diferente. Então, hoje se vê, às vezes, até mesmo muita proposta, né, no ramo aí digital para ganhar muito dinheiro logo, rápido, mas eu não acredito nisso, né? Eu acredito no trabalho, literalmente no trabalho, na ação, e você realmente pegar ali para fazer. Então, trazendo ainda um pouco mais dessa minha experiência, né? Quando eu comecei nesse meu trabalho hoje, que é o desenvolvimento de artes, de imagens, eu trabalhei por muito tempo, né? Lá em Unai, nessa agência, até de madrugada eu ficava fazendo arte, né? Eu cheguei a dormir nesse escritório lá, que era dessa agência. Eu era igual o José, eu ficava com a chave lá do escritório. Então eu tive várias vezes de ficar até 4 horas trabalhando. Eu era solteiro ainda, né? Na época, já tive que ir lá. E assim, sei com pacotes, né, de muitas artes que eu oferecia num valor, né, assim, bem pequeno mesmo, bem pequeno, algo quase era quase de graça, né?
mas é o que eu disse no início, a gente começa realmente, né, pequeno, e a palavra de Deus, né, que o Senhor, ele dá graça ao humilde. Então, eu acredito que a humildade, ela faz parte para alguém que quer crescer também profissionalmente, né? É algo que eu estou sempre, inclusive, conversando, né, trazendo, compartilhando aqui junto com a minha esposa, por exemplo, ela tem começado agora também a empreender, né, no ramo de make-up, tem feito, né, já alguns cursos, já atendendo também algumas pessoas, já marcando. Então, ele vai ainda lançar agora, está lançando agora um curso online também, né? Então, um curso digital. Então, assim, a gente está até nessa mesma área digital e artística, né? Porque eu faço arte e ela também. Então, até nisso, né? Que E eu benção. converso com ela, né? E compartilho sempre isso, né? Falo sempre, amor, né? Você está começando agora, já tem que começar assim, pensando grande, sonhando grande, todavia, né, com humildade de entender questão de valores, né, de muitas vezes atender ali, talvez o ganho, né, nem vai ser dinheiro, né, falando assim monetariamente, mas vai ser realmente de experiência, de prática. Então eu sabia que ali a cada arte que eu fazia, né, não importava o valor, eu estava aprendendo, eu estava só desenvolvendo, eu estava só crescendo. Isso é tão tremendo, pastor, porque eu decidi focar no programa Photoshop, no desenvolvimento de artes. Só que existem vários outros programas, né, com outras ferramentas que você pode fazer outras coisas. Como existe um programa próprio para o desenvolvimento de logomarca, existe um programa para o desenvolvimento de imagens 3D, existe um outro programa onde você anima a arte, né? Faz uma animação. Existe também um programa para você fazer realmente vídeos. Então, assim, tudo isso eu quero e ainda vou, se o Senhor não voltar antes, espero que não dê tempo, né? De aprender a fazer, aprender a mexer e etc. Só que o que é interessante? Ocorre que hoje, onde eu estou hoje, nesse nível que eu tenho hoje nesse trabalho, eu conheço muitos designs, né? Tem alguns grupos aí de designs, de gente do Brasil, do mundo inteiro. Ocorre que hoje eu conheço vários desses designs, por exemplo, que eles sabem mexer em todos os programas, né? Assim, eles têm 10 anos de experiência, de trabalho, mas eles não conseguem, eles não sabem como que eu faço as artes que eu faço, né? Assim, querendo ou não, numa limitação que eu tenho ali, que é só o Photoshop. Eu nem uso, inclusive, o programa completo, é um programa, é só o beta, né, do programa, inclusive, que eu tenho num pendrive. E eles vêm até mim e eles perguntam, Felipe, como que você fez essa arte aqui? Me ensina, né? Eu tenho um grupo que eu sempre compartilho as artes que eu faço lá, e o pessoal sempre me cobra, Felipe, cadê o seu curso online? Né? Eu quero fazer o seu curso. Ia Né? E falar isso agora, hein? Ia falar isso agora. Então, para aí que nós já vamos falar isso ao vivo. Ó, você creu lá atrás no profeta e prosperou. E eu já te falei, você agora vai para um outro nível, que é de uma agência. E, ó, já tentaram contratar o Felipe, viu, irmãos? E a turma da família aí. Ó, Felipe, vem trabalhar comigo, tarará. Aí eu não deixei, não. Falei, não, você vai trabalhar. Os outros é que vão trabalhar para você. É você que vai assinar a carteira, Felipe. Então, amém. então você creu lá atrás num nível e precisa crer agora para outro nível. Isso que Deus deu para você é uma graça, é um favor. Quer dizer, você tem uma unção para trabalhar no Photoshop que a turma aí não entende. Então, vai nesse caminho, né? Procura alguém para te ajudar a estruturar um curso aí online, digital, de etapas por etapas. Eu já Isso. contratei uma empresa para fazer isso para mim, a Facility, e eles vão me ensinar a fazer essas ferramentas para poder, por exemplo, no meu caso, são cursos bíblicos. Alguém quiser estudar comigo, eu estou estudando agora o livro de Êxodo, você fez lá a logo do canal, né, zemarfreitas.tv, tá tudo Isso. lá, aberto e etc. Mas a ideia é que nós vamos fazer pacotes com os livros da Bíblia. Então, você quer estudar Êxodo, você quer estudar Romanos, você quer estudar
e eles vão estar lá numa plataforma do Hotmart, como curso Ah, digital. Então, top. vai nessa direção, ouça o profeta. O profeta não está velho ainda não, o profeta está ativo, Sim. aleluia. Aleluia. Vai para outro Testifica, nível, meu jovem. Tamo eu junto. creio, testifica, é exatamente isso, pastor. Eu vou já, isso está no meu coração realmente. E é igual o senhor falou, tudo que a gente precisa é de fé, né? É fé para começar e fé para passar para um outro nível, né, na nossa vida. Acredito que ministerial, profissional, né, Uhum, tudo requer uma fé, né, uma fé uhum. talvez específica para aquilo ali, para aquele tempo, né, para aquele modo, para aquele lugar. Então, é como a palavra de Deus diz. Então, assim, eu vejo realmente, nitidamente, assim, a bênção, o favor de Deus, né, na minha vida, né? Eu tenho experiências, assim, de artes que eu termino a arte e eu fico assim, meu Deus, como que eu consegui fazer uma arte? Eu nem sei como que saiu aquilo ali. Foi, assim, uma coisa sobrenatural, né? Que Deus vai dando naquele momento e sai, de fato, artes incríveis mesmo, para a glória de Deus. Então, assim, eu acredito que é, como eu disse, um caminho de humildade, de muito trabalho, né? Não é pouco. Na verdade, assim, até hoje, né? Eu trabalho muito também. Trabalho Uhum. de segunda a segunda, praticamente. Domingo eu tento tirar uma folga, mas trabalho o dia inteiro, do momento que eu acordo até a noite. Então, atendo, né, empresas, igrejas, pessoas, enfim, de vários continentes, né, várias pessoas do Brasil, Estados Unidos, Europa, né, aqui da África também, a gente já fez. Então, assim, é muito, muito tremendo. E hoje a gente fornece, né, o serviço de desenvolvimento de artes, de peças digitais para a social media. A gente tem também, né, a entrega para empresas de logomarca. Se quiser vídeo, a gente também sim providencia vídeos, tudo que você precisar, animação, a gente hoje pode estar atendendo, né, essas pessoas que têm essa necessidade também. Então já é outro nível de empresa, não é só design, é uma agência digital completa. Se você precisar É, de vídeo, fale com o Felipe. Se você precisar pode falar. de logomarca, fala com o Felipe. Então, por exemplo, a logomarca da minha consultoria, o Felipe que está desenvolvendo, a Drachma. Estamos desenvolvendo aí essa logomarca. Então, depois vem, por exemplo, se você precisar de um vídeo, você vê o vídeo de abertura lá do meu canal. Felipe também desenvolveu. Eu queria destacar, Felipe, se terminar aqui, se terminar não, vai terminar em 2 minutos, mas eu vou te chamar de novo porque Tá bom. eu acho que a prosa vale a pena. Você está com tempo disponível aí? Sim, sim. Tá. Eu queria perguntar algumas coisas que assim, é inusitado, né? Como que se você foi para um país de fala inglesa, sem falar aquele inglês que as pessoas falam, ai meu Deus, eu preciso ter um Cambridge Certificate, eu preciso ter um TOEFL para poder fazer essa missão, então eu não vou fazer a missão. Isso é admirável e você com certeza já foi abençoado, está sendo abençoado, porque profissionalmente você está ganhando uma língua agora, né? Você está ganhando uma experiência em um país estrangeiro. Então, isso para você como um design, para você como um servo de Deus, é algo tremendo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Como que você foi para um país de língua inglesa sem ter esse conhecimento completo da língua inglesa? Seu inglês era de nível o quê? Você considera que é básico, chão de fábrica, médio ou superior? Pastor, com certeza é esse menor que tiver aí, né? Assim, O Ivanete está aqui, ó, te ouvindo. É o chão de fábrica, tá lá no piso. exatamente. Eu E brinco que a gente sabia o hi-bye, né? As frases clássicas que, como se diz, todo brasileiro aí vai saber, né? What's your name? How are you? E etc. Essas básicas. E Uhum. assim, a gente foi desafiado, né, realmente a vir para cá e com esse inglês, né? A gente obviamente fica assustado, né? Assim, meu Deus, como que vai ser? Vou chegar lá
e não vai ter, né? Eu lembro que eu perguntei ao senhor até, pastor, lá no aeroporto vai ter alguém, pelo menos, que vai... Aleluia e aleluia. Vamos para a parte 2 da nossa entrevista no Drops da Videira. Uma gota da palavra de Deus no seu dia, sempre com um irmão, um profissional, uma pessoa abençoada para enriquecer. Felipe Soares, direto de África do Sul, Cidade do Cabo, está conversando conosco sobre o mercado digital e as missões. Parte 2 agora. Soares, para nós continuarmos aqui o nosso bate-papo. Felipe Soares, direto from Cape Town, South Africa. Let's talk in English right now, my brother. Oh, Jesus. Come on, let's show our English to our public. No, I'm joking. I'm joking. Vamos falar, nós estamos falando do inglês, então. Você foi, então, você estava dizendo que algum maluco, algum pastor louco mandou você para um país de fala inglesa sem você falar o inglês. Foi, falei, né, ainda com o senhor, pastor, vai ter alguém no aeroporto para falar, para receber a gente que fala, né, português, e o senhor falou, vai não, Felipe, é só o inglês mesmo. Ai, ai, e assim, tem sido realmente uma experiência muito enriquecedora, né? Assim, aprendizado. É um tempo na nossa vida, minha e da minha esposa, principalmente nesse sentido, de aprendizado, né? É o aprendizado do inglês, é o aprendizado, né, de uma nova cultura, de um novo local, né, que não é a nossa casa, não é o nosso país, né? Então, assim, é muito diferente assim mesmo, para nós que nunca, pelo menos, nunca saímos do Brasil, nem aí no Chile, na Argentina, algo aí do lado, né, que é mais próximo, mais talvez semelhante a algumas coisas. Então, assim, para nós tem sido uma experiência, assim, é muito diferente e a gente tem já, graças a Deus, conseguido, sim, aprender, né? É óbvio que é um tempo que a gente não consegue, não vai dar para aprender o inglês completamente, mas é um tempo principalmente de dar um start, né, em nós a respeito disso, pastor. Eu até falo, porque eu sempre quis, assim, sempre falei, nossa, eu vou aprender inglês, né, eu vou fazer um cursinho. O senhor sempre falou, Felipe, entra aí no curso, né, de inglês, começa a aprender. E, assim, devido a nossa agência, o nosso trabalho lá em Unai, acabou que eu não consegui, né? Até uma vez eu cheguei a entrar, cheguei a começar, depois não deu certo de continuar. Mas o fato da gente, pastor, estar aqui agora num país, né, de fala inglesa, isso agora despertou, né, pelo menos em mim, assim, esse desejo de aprender e, assim, essa decisão. Por exemplo, se a gente voltar para o Brasil, mesmo que a gente não for retornar para cá, não importa, eu já estou decidido no meu coração a aprender o inglês, de um jeito ou de outro. Isso aí eu não vou fugir, não vou correr agora. É prioridade, assim, se tornou algo prioridade na minha vida, é aprender o inglês, porque... Graças a Deus, aleluia. Deus é bom e Ele fala com os jovens. Vê se você está ouvindo a voz de Deus aí, viu, meu jovem? Ó, o pastor aqui, quantas vezes eu tentei colocar aqui para vocês aula de inglês? Foi ou não foi? Hã? Foi. Quando eu cheguei, tinha. Pois é, o único seminário do Brasil que tem aula de inglês é aqui na Vinha de Minas Gerais. Agora eu vou te dizer mais, Felipe, em primeira mão, já estou orando, nós vamos ter um seminário aqui em BH completamente em inglês. Aleluia! Com todo o material, como se fizesse, a Audrey Martins está aqui, ó, nos ouvindo. Já chamei a Audrey, se é testemunha, para vir, para voltar para BH, para nos ajudar, porque nós precisamos de professores que falam inglês. Então, vamos pegar todo o conteúdo lá da Flórida, por exemplo, com o pastor Rafael, de Fort Myers, onde meu filho fez. Então, nós vamos ministrar para você, porque eu queria proporcionar isso para os irmãos da Vinha, porque não é simples você fazer uma missão num país estrangeiro de fala inglesa. Não. Se você for para os Estados Unidos, imagina você para os Estados Unidos hoje com dólar a R$6.
Bom, eu acho que não é impossível, porque tem gente rica nesse mundo, mas não é o caso da maioria. Então, imagina você ir para a Inglaterra com Libra, aí que piorou mesmo, e com euro. Então, uma das vantagens da África do Sul, e o Felipe pode falar isso conosco, é a questão financeira. Porque a moeda local, o Rand, ele é entre 3 e 4 vezes menos do que o real. Então, um profissional como o Felipe, que vive aqui no Brasil, vive tranquilamente lá em África do Sul, com condições até melhores. Você viu ele dizendo, condições de segurança, condições de saúde, condições de moradia. Então, eu quero proporcionar para os nossos futuros alunos que nós temos um seminário aqui, claro que vai ter em português também, mas eu quero fazer uma turma completamente em inglês. Todas as aulas serão ministradas em inglês. Ah, pastor, mas meu nível é 0 de inglês. Conversa com o Felipe, meu irmão. Aí você vai ver o que o nível 0 faz agora. E eu sugiro que você tenha imersões. Eu, todos os anos, pelo menos umas 2 vezes ao ano, eu vou para os Estados Unidos e eu faço uma imersão no meu inglês lá. E agora, por exemplo, cuidando da África inglesa, que é aqui, o Felipe é um dos países, mas eu também cuido do Quênia, de Tanzânia, do Zâmbia. Então, eu estou forçado a ir aumentando o nível do inglês. Então, uma coisa é, pastor, eu tenho nível 0. Bom, eu sempre falo, é bom você entrar numa escola? Claro, entre. E eu estou falando para os seus amigos lá de Paracatu, Kleber Rocha e a Alice está aqui me escutando, já falei para eles, entra na escola, faz o curso, quem sabe depois não pode ter uma experiência como essa de 3 meses, como o Felipe aí, na África do Sul. Tem gente aqui pedindo, naturalmente, Felipe, da sua família, traz ele de volta, pastor Zé Mar. Fica tranquilo, o Felipe e a Crisnali estarão aqui de volta no Brasil, até porque tem que estar, por conta do visto. Então, nós já estamos olhando isso, as passagens já estão compradas, então, com certeza, eles estarão de volta, porque a questão de pedir o visto, ele precisa partir do Brasil. Então, agora, eu quero que você, Felipe, ore, Crisnali, todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, porque eu quero ter uma turma que não existe em nenhum lugar do Brasil. Vai ser em inglês, com vistas a plantar igrejas na África inglesa. Está aqui convidada, também de primeira mão, a Ivanete, que foi a nossa missionária que nos serviu aí, né, em África do Sul, e muitos outros irmãos. Por que será que Deus te deu a graça de falar inglês? Por quê? Eu sempre avalio isso. Eu fiz inglês durante 12 anos da minha vida, em escolas seculares. E da minha família, eu fui o único dos meus irmãos que fiz. Quando o Senhor Jesus me alcançou, eu fiquei pensando, isso deve ter um propósito. E hoje eu cuido da parte inglesa da África. Por que eu cuido da parte inglesa da África? E presta atenção, Felipe, que isso também é importante a gente destacar. Porque o inglês abre portas para você. O inglês abre portas no planeta para você. E se você sabe falar mais uma língua, e se essa língua é o inglês, você já tem um currículo diferenciado. Olha o DJ Rocha aí, que eu já falei para ele cair para dentro do inglês, seu amigo lá de Paracatu. Então, hoje o currículo do Felipe não é mais só, ele tem lá no currículo dele, que ele mexe com limpeza, ele mexe com cozinha, ele mexe com arte, ele mexe com secretaria, e ele agora também tem no currículo dele o inglês. Amém. Em fazendo a missão. Então, Deus, eu falo isso, como eu disse meu filho ontem, né? Meu filho falou para meu pai, você tem um mantra, né? Eu falei, qual mantra, varão? Deus está planejando uma maneira de te abençoar. É verdade, meu Felipe. Quando você foi fazer a missão, você não imaginou que tudo isso ia acontecer. Você foi para o Unaí, você não imaginou que você teria lá um curso pago de Photoshop. Verdade. Então, imagina você fazer isso hoje, você mesmo, naquela ocasião,
pagar, né, um curso de Photoshop? Inviável. Mas porque você foi fazer a missão para Deus, ninguém ganha de Deus, não dá. Ninguém. Eu falo isso e vou continuar falando. O primeiro abençoado na missão é o missionário. É a família do missionário. É a casa do missionário. Então, seja um missionário feliz. Tem outros missionários aqui, ó, o pastor Tiago Canguçu, que está lá na Argentina. Nós que somos, e eu falo nós que somos missionários, porque nós temos os missionários que ficam na base e são abridores de portas. Nós, Felipe, eu preciso testemunhar também uma outra coisa na questão profissional, é que ele tem revelação do acesso. Muitos trabalhos o Felipe fez de graça para ter o acesso àquela empresa, para ter o acesso àquela pessoa. Então, isso é uma revelação que você, profissional, precisa ter. Você, missionário, você, pastor, precisa ter. Então, nós estamos aqui para servir. Então, quando você serve, João capítulo 12 e versículo 26, aonde eu estou, ali também está o meu servo. Eu posso testemunhar, o Felipe é um servo que serve ao meu ministério com essas artes. E aí, o que a Bíblia diz nesse versículo? Aonde eu estou, ali também estará o meu servo, e o Pai o honrará. Aleluia. O Pai o honrará. Então, quantas vezes eu já vi o Felipe, eu e o Felipe conversando no particular, no WhatsApp, eu falei, varão, Deus vai te colocar aqui, ó. E aí, faz a arte aí, vamos mandar aqui para o pastor, para o supervisor, para a igreja tal, e passado ali 5, 10 minutos, olha lá o Felipe lá na mídia. É o nome do Felipe? Exato. Então, revelação de quê? Do acesso. Então, isso aí já não é mais uma questão de quanto você vai ganhar, mas é o acesso que você terá. Fazendo o quê? Servindo pessoas, servindo empresas. Ele ficou ali em Unai servindo esta empresa. Aparentemente não estava ganhando nada, só aparentemente, mas quem precisava ver já viu. Amém. Deus viu. Ó, esse rapaz aqui está servindo a obra de Deus nessa cidade. Eu vou honrá-lo. Então, olha para você ver o trajeto. Ele passou na igreja local, teve uma experiência estadual. A igreja está lá. Estava vendo hoje no Instagram da igreja, feliz lá, Marcos Paulo pregando, a igreja lá. Então, as patentes aqui, ó, aí no jovem só estão aumentando. Então, uma patente local de seminarista, uma patente agora estadual, que está lá, a igreja plantada, funcionando, e agora uma patente internacional. Tudo isso tem um propósito. Então, eu queria destacar essa parte do acesso. Você precisa discernir. E é o que eu falei para o Felipe. Felipe, eu já vou então, filho, ó, agora eu vou ficar só como consultor seu na Dracma. Porque de mim você não precisa mais, não. Agora eu vou pegar outro para treinar. Não foi isso, Felipe, que eu te falei? Exatamente. Falei, agora vou pegar agora o Matheus Valadares, está aqui nos assistindo. Um rapaz que tem também o dom, tem um talento. E aí, mas só que a minha dinâmica é rápida, né, Felipe? Eu preciso de várias artes por dia. E aí ele falou, pastor, não consigo te atender, não. Falei, jovem, fique em paz. Deus vai te dar graça. Aí ele testemunhando, preciso te falar. Ele falou, pastor, eu quero que o senhor ore, eu preciso de comprar um computador, uma mesa e uma cadeira. Olha para você ver. Ele é nosso obreiro lá na cidade de Itaúna. Não tinha nem uma mesa nem uma cadeira para fazer o trabalho. Semana passada me mandou a foto lá da mesa, da cadeira e do computador. Vai crescer e vai prosperar, porque Deus é bom. Ele está interessado em abençoar os servos dele. Então, Felipe, eu quero te dizer que o que você e a Cris Nali estão pegando aí do inglês em 3 meses vai ser um up no inglês que você não tem ideia. Você só vai ter ideia na hora que você tiver essa outra experiência, né, de ir para uma sala de aula, e de poder avaliar esse nível de inglês. Felipe, eu queria também que você falasse um pouco mais sobre essa experiência missionária, né? Como que é estar
numa outra cultura, qual que é a coisa mais difícil nessa experiência internacional que você está tendo? É a língua? É a comida? São as pessoas? O que você destacaria? Pastor, querendo ou não, assim, para nós, o maior desafio acaba sendo a comunicação, né? Por causa desse tempo de aprendizado da própria língua aqui do país. Inclusive, né, a África do Sul, ela tem a fala inglesa, que acaba sendo a mais usada, sim. Todavia, tem outras línguas também, como o africano. Eu acredito que o africano é a primeira língua deles, assim, a principal, né? Existe a outra também, que é uma das mais faladas, que se eu não me engano, o nome é Xhosa, né? Que tem até, é tipo o Zulu, né? Que é a língua dos blacks, né? Inclusive, aqui na África do Sul existe muito essa separação, né? Das cores, né? Das pessoas de cores Que do chama. apartheid. Exatamente. Então, nós temos os whites, né? Que sou eu aqui. Tem os polos, né, que seriam ali os mais morenos um pouco. Isso. E os blacks. Então, até hoje, né, existe aqui bairros que são próprios, né, de whites, de colos e de blacks. Né? Tem os lugares, né, não é como antigamente que não tinha nenhum tipo de mistura. Não, tem os lugares, né, obviamente, tanto públicos como bairros também, que vai ter de tudo ali, mas ainda assim tem regiões igual nós já fomos e onde nós estamos. Aqui onde nós estamos é uma região mais de colos, aqui em Atlantis. Então tem colos, tem outros também, mas predomina o colos aqui, mas a gente passou também numa região aqui que era somente os blacks que moram ali, é muito mesmo, e tem as regiões, né, bem ricas também. E a gente percebe isso também, que assim, a maior parte da riqueza, né, vamos dizer assim, do país, querendo ou não, ainda está nas mãos dos brancos aqui, a maioria, assim, percebe isso, né? E para nós, assim, um grande desafio tem sido nesse quesito da comunicação, quesito de saber, né, de conhecer também a maneira deles, né, agirem com as coisas, como que funciona, né, porque é diferente mais, né, assim, essa questão, né, de comportamental. Às vezes o que para nós brasileiros é normal, é aceitável, é até legal, para eles podem não ser. Então, né, a gente tem esse cuidado, né, de jamais fazer algo que possa ofendê-los, né, chateá-los de alguma forma. Então, assim, a gente precisa em todo tempo, né, estar atento a isso, né, conhecer. Então, por isso que eu falo que é um tempo de aprendizado, porque aprender, né, ter uma leitura comportamental, de ver com eles o que é legal, né, o que eles gostam, porque acredito que o missionário ele tem que entrar, né, na cultura do povo local, ele tem que conhecer, saber, se interessar e estar junto com eles nisso também. Então, assim, a gente até parece que pegar esse ritmo deles, entrar nesse fluir deles aqui local, a gente ainda se sente, de certa forma, entre aspas, um pouco limitado, né? Assim, até a gente saber como que funciona, que gira o negócio. Então, assim, um desafio para nós maior esse, tanto da língua, da fala, comunicação, como no nosso caso, como a cultura mesmo, exato, de saber, né, para eles como que funciona, o que é interessante, o que eles gostam de fazer, o que eles esperam. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Felipe, porque aqui, como diz o missionário, já está com a estradinha mais rodada aqui nesse assunto. A primeira fase, eu distribuiria algumas fases da missão. A primeira fase é a fase de 3 meses que o Felipe está vivendo. Nós chamamos ela na missiologia, que é o estudo de missões, do choque cultural. Quando você vai para
um país estrangeiro, a primeira dificuldade, você falou certinho, eu queria testificar isso com você mais uma vez, é a língua, 01. A primeira barreira é a língua. E eu fiquei muito assim, feliz pela sua fé e da Krishnali com relação a essa barreira, a língua. Vocês lidaram muito bem. Por que é possível fazer isso na África do Sul e não é possível fazer, por exemplo, na América, dependendo, a não ser na Flórida ou na Europa? Porque a exigência do inglês sul-africano, ou da África, do modo geral, é muito menor do que a exigência que você terá se for para os Estados Unidos ou Europa. Então, eu já fui para todos esses lugares, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, já preguei na Europa em inglês, já preguei nos Estados Unidos em inglês e já preguei na África do Sul em inglês também. Então, no Zâmbia, por exemplo, eu dei aula na turma especial, uma matéria inteira, a visão dos vencedores. Eu não faria isso, como não faria isso até o dia de hoje, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Mas eu tenho a compreensão de fazer isso na África, por conta da exigência menor do inglês. Correto, Felipe? Agora, junto com essa barreira, que eu falei para você, e falo para todos que estão nos ouvindo. A primeira fase também, que é essa dos 3 meses iniciais, é o choque cultural. O que é o choque cultural? É o choque, como falou aqui uma pessoa a respeito da alimentação. Você não está comendo, né, tudo que você comia aqui no Brasil normalmente. É claro que é possível encontrar? Sim, mas você tem que ir em mercados especializados, né? Você vai ter que gastar muito mais para você comer aí o seu arroz com feijão, bife e batata frita, né? Há um choque com a alimentação, há um choque com a língua, há um choque com os relacionamentos. Então, por exemplo, o país que você está aí agora é colonização britânica. Ó, isso aqui para eles é lei. Então, o brasileirada vai para um lugar aí e marca, não, vou marcar com você amanhã 10 horas. 10h05 não chegou ainda. Então, isso é morte no país que você está, não é verdade? Eles não aceitam absolutamente você fazer isso. Você vai chegar 15 minutos antes, né? Então, é uma colonização britânica. Você não vai na casa dos outros sem avisá-los, de maneira nenhuma. Não é verdade? Você não vai fazer um convite ali de qualquer maneira. Então, essa fase que o Felipe está, é a fase que eu chamo de 01. É o choque cultural. Então, eu falo, Felipe, se você sobreviver aos primeiros 3 meses, aleluia, passamos para o estágio 2. Especialmente as mulheres. As mulheres sentem mais o choque cultural. Então, o Felipe é testemunha, ele está aí, ele está trabalhando, ele enfia a cara no trabalho, e ó comida, ó cultura, ó língua, tarará. Mas as mulheres sentem mais. Então, eu acompanho já há muitos anos missionários nos Estados Unidos, missionários na Europa, missionários na África. Então, o varão, né, o homem, o missionário, se a missão é o casal, ele precisa ter essa compreensão. E o casal precisa estar, ou o missionário precisa estar bem amparado pela igreja local, pela supervisão. Então, é necessário ter esse acesso que o Felipe tem. Eu converso com o Felipe diariamente, às vezes várias vezes ao dia. Então, é importante que essa cobertura espiritual, não só espiritual, essa cobertura de experiência seja feita. Então, eu te dou aqui nomes, endereço, telefone de gente que foi fazer, mudou para os Estados Unidos com aquele conto de fadas, né? Como conto de fadas missionário na África e na Europa, onde você quiser. E aí, depois de 6 meses, estava de volta ao Brasil fazendo tratamento de depressão, especialmente as mulheres, porque caíram em depressão lá na América com todo aquele conforto, com toda aquela estrutura maravilhosa. Não adianta.
Então, você precisa respeitar as etapas. Então, Verdade. estamos fazendo esse trabalho com o Felipe e a Crisnali, respeitando as etapas. E você pode ver que essas etapas funcionam. A formação que o jovem teve aqui na igreja local pôde dar a ele uma etapa que foi uma etapa fora da localidade, estando lá no campo missionário em Unai durante um tempo, vencendo os desafios, trabalhando, ministrando, evangelizando, depois casando. Então ele está nessa etapa aí do primeiro ano do casamento, e agora uma experiência internacional, em outra língua, em outra cultura, mas sempre dentro da família, né, Felipe? Sempre Sim, dentro da estrutura da vinha e da videira, que eu julgo que é uma estrutura que dá suporte para o missionário. Então, sim, não sim. recomendo ninguém, você viu o Fabiano Braz falando isso numa live anterior, não recomendo ninguém fazer missões independente. Você não precisa, porque todas essas crises são inevitáveis. O choque cultural é inevitável, o choque Verdade. com língua, mesmo que você fale um inglês fluente. Pastor, eu já falo inglês fluente. Mas você não fala inglês de Bíblia, filho. O inglês de Bíblia é diferente. É, Você não estuda inglês de Bíblia na escola. Eu estudei 12 anos, tem diploma. Mas quando você vai para cá, para as escrituras, como é que você aprende esse inglês aqui? Só se for na igreja. é, E aí, como que você vai fazer isso? Só se você tiver contato com a língua inglesa no contexto da igreja, da é. eclésia. Viu, Felipe? Ó, Felipe, entrou aqui agora que nós temos que respeitar pastor Wilson Oliveira, bater Meu Deus. continência aí, porque é membro do Conselho Apostólico. E eu já falei para o pastor Wilson para você fazer umas artes para ele. Falei, pastor Opa, Wilson, come esse rapaz aí, porque ele é 10. Então, Felipe, voltando aqui, obrigado, pastor Wilson, sua presença, supervisor da Vinha Europa, para a glória de Jesus. Então, amém. Felipe, você está nessa fase, a primeira fase, né, que eu chamo aí, é o choque cultural, é o choque com a língua, e você está lidando bem com isso, com a questão da língua? Você avalia que o seu inglês já cresceu nesse período? Pastor, é bom a gente falando sobre isso. Acredito que muitos que vão nos ouvir aí vão ser abençoados nesse sentido. Exato. O senhor falou aí a respeito, né, da mulher. Mulher, a diferença para o homem. Eu, nesse período aqui, tenho lidado realmente com muito mais facilidade, né, do que a minha esposa. Né? Ela já tem tido realmente mais dificuldade em todos os Sim. sentidos, né? O sentido do lugar diferente, o sentido da cultura diferente, da comida diferente. Uhum. Então, eu já tenho fluído mais tranquilamente, né? Por exemplo, desde da segunda semana, né, que eu cheguei aqui, eu já lidero célula, né? Faço ela completamente em inglês, mesmo sem, como se diz, sem saber, né, de certa forma, o inglês, mas Maravilha. eu pego as palavras, né, escrevo, traduzo para o inglês e eu leio e compartilho com os irmãos da célula, eu leio, os irmãos leem, eu faço ainda no final o comentário. E uma coisa que vale também ressaltar é que aqui, como o senhor estava dizendo, eu falei, apesar de, né, a gente chega aqui no país, não sabe, né, a língua, todavia os sul-africanos, eles são realmente muito pacientes, muito amorosos, fora que eles já amam, né, os brasileiros, eles ficam muito felizes, né, com a nossa vinda para cá, eles se sentem, né, acredito eu, honrados, né, porque a gente deixou o nosso país para vir para cá, para servi-los, para abençoá-los. Então eles veem isso, eles reconhecem isso, né, na nossa primeira célula, que foi no dia que a gente chegou no país, no dia a gente já teve uma célula, então tinha, né, ali várias irmãs presentes e as irmãs, né, honraram muito a gente, né? Teve uma irmã que cantou, né, para nós uma canção recebendo a gente. Então, assim, a gente chega a ficar constrangido mesmo, né, com essa honra toda
que eles dão, eles respeitam muito, né, o ministro da palavra e estão sempre de prontidão também para servir, né, para servir a gente, né? Então a gente aqui, por exemplo, a gente não tem carro, né, ainda, então aqui tudo, querendo ou não, é um pouco longe, né, dependendo do que você for fazer, onde você quer ir. Então, assim, diferente talvez, por exemplo, de alguns lugares do mundo, Estados Unidos, né, tem cidade lá que não faz sentido você ter um carro, né, como Nova York, por exemplo. Mas aqui é essencial você ter um carro. Essencial, essencial. Se for viver aqui, você é obrigado a ter um carro quase. Então, a gente depende, então, dos irmãos aqui para fazer essa locomoção dentro do país, dentro da cidade. Então, os irmãos estão, assim, né, abertos para nos servir, para nos abençoar alegremente. Então, assim, isso é muito tremendo, se tratando aqui da África do Sul. Então, a gente faz a célula em inglês, né? Às vezes precisa, dependendo ali, né, de recorrer ao Google mesmo, tradutor. Normal. Né, o que para eles, né, é normal, não tem nenhum problema. Às vezes é a gente que fica, né, preocupado. Meu Deus, esse irmão, será que eles não vão cansar, não, de ficar falando igual índio aqui com eles, de ter que ir para o Google toda hora, mas eles são muito tranquilos, muito. Eu lembro que no primeiro dia, né, que eu cheguei, conversando, né, com uma das irmãs aqui, eu perguntei a ela o que ela acharia, né, da gente estar fazendo célula com a leitura, né, eu lendo, somente lendo ali, e eu lembro até hoje, gravei essa frase, ela me respondeu, né, falou sim, Felipe, nós somos uma família, então não tem nenhum problema, pelo contrário, então assim, a gente se sente sim, muito amados, né? Aqui a gente está, inclusive, na casa de uma pastora, né? De um ministério local aqui da cidade de Atlantis, que, né, é uma bênção nos recebendo aqui, né? Com muita alegria, nos serve também, nos abençoa muito, alguém muito amoroso, muito alegre. Então, assim, é maravilhoso a gente ter, né, irmãos assim. A gente está aqui, esse é um ponto também, somente assim conectados com irmãos irmãs que são uma bênção, inclusive, né, de fato aqui, né, como a nossa irmã Michelle, ela é alguém que tem projeto social aqui, ela abençoa toda a região, ela tem vários projetos, né, ela acompanha, né, uma creche aqui com crianças que recebe doações, né, de gente de vários lugares do mundo, que abençoam ela para abençoar essas crianças, essas famílias, né? Ontem não, no sábado, ela distribuiu várias maçãs que ela ganhou de doação, né, numa região aqui, ela entregou para as crianças e as crianças foram levar para suas casas, distribuir também as maçãs, né? A gente vai fazer isso aqui também na região onde nós estamos. Então, assim, são pessoas muito abençoadas mesmo, com o coração de servir, né? De servir em todos os sentidos. Então, isso facilita, pastor, né? Também ajuda muito. A gente não veio para cá sem ter ninguém aqui que a gente não conhecesse ou que a gente não pudesse contar. Pelo contrário, né? Graças a Deus, desde que a gente chegou, né? O irmão foi buscar a gente no aeroporto, a gente não veio para casa de Uber, algo assim, não. Né? O irmão buscou a gente no aeroporto. O irmão, todos os meses, o Frank, né, que é o esposo da Michelle, ele nos leva para fazer compras, para trocar dólares. Então, assim, é realmente uma bênção ter, como o senhor estava dizendo, ter essa estrutura, ter essa cobertura, ter essa base. Então, assim, não é fácil, de fato, assim, a gente está aqui, não tem sido um tempo fácil, porque mudança, né, é sempre difícil, sempre, mas se a gente não tivesse o acompanhamento, né, da Vinha Minas Gerais, o acompanhamento do senhor, essa base já aqui na cidade local, seria com certeza muito mais difícil, né? Talvez, nem sei, né, como que poderia acontecer isso, né? Não, olha, Felipe, como eu te falei, nesses anos aí de missão, já acompanhei missionários independentes
que nem queira saber o sofrimento que esse povo independente passa, porque a ideia é que eu não posso me vincular a um grupo como a Vinha Videira, porque senão eu estou fechado, não posso ter ajuda de outros ministérios e de outras igrejas. Mas isso é um equívoco. É um equívoco porque trabalhar com missões para-eclesiásticas não é a melhor maneira. É possível? Sim, é possível. Mas eu te garanto, é sofrível e é desnecessário. Então, a maneira que estamos fazendo, na minha opinião, é a maneira que foi desenvolvida não por nós, mas por missionários ao longo de décadas, né? Que nós fomos vendo e colhendo o que tem sido melhor, o que é bom, o que não é, e estamos sempre dispostos e abertos a melhorar. Felipe, eu também queria te falar que há fases, né, nessa plantação. Nós já tivemos aí outros missionários antes de você, né? A pastora Denise, depois tivemos também o jovem, o Severo, antes dela tivemos também a missionária Ivanete e a Michelle é a nossa base aí, né? Hoje nós temos aí, fala um pouco da igreja, hoje nós temos aí na nossa igreja quantas células e quantos membros temos aí na igreja em África do Sul? São exatamente 3 células, sendo uma de criança, uma de jovens e uma de adultos, né? Ultimamente a gente estava sendo feito a célula de jovens e adultos juntos, mas são 3 células. Temos aqui a família, né, da Michelle, ela, esposo e filhos, né? Temos a Maria, temos a Esmeralda, o Jeremy. Então, temos aí aproximadamente, né, uns 8 irmãos, né, contando toda a família aqui na igreja local. Temos, inclusive, a disponibilidade, né, da casa da Michelle para sermos a igreja ali no domingo, na celebração do culto. Podemos fazer, né, o culto na garagem, né, da casa dela mesmo. Tem um espaço lá muito bom para fazer essa reunião também no domingo. E é só, de fato, o começo, mas sem dúvida é uma igreja já de vencedores e de milhares. E culto na garagem é com você mesmo, né, Felipe? Ixi, aí tem história. Eu me lembro, viu, um dia que eu fui fazer uma visita para o Felipe, lá em Unai, e aí eu falei, Felipe, vamos começar o culto aqui. E era numa viela, assim, que você morava, né, Felipe? Exatamente. Numa casa lá no fundo. Aí ele falou, pastor, mas como que eu vou fazer o culto aqui para quem? Eu falei, Felipe, você vai pregar para as cadeiras. Você vai colocar o púlpito aqui na garagem, vai colocar as cadeiras e vai pregar para as cadeiras. Não foi assim, Felipe? E aí o Felipe, nem me lembro quantas reuniões ele pregou para as cadeiras, cadeiras duras de coração, não nos converteram. Foram meses. O que eu te falei, eu aprendi com um missionário brasileiro que serviu aqui na Jocum, missionário Josué Erion. Ele diz que quando, como você estava fazendo o curso na Jocum, ele pegava aqui em Contagem, ele trabalhava no campo, pegava as melancias, colocava no cabo de vassoura a melancia e colocava lá 10, 15 melancias e pregava para as melancias. Oh. E aí eu escutei isso, sempre pratiquei isso. E aí eu me lembro que uma vez, ele conta, isso é vivo, é um missionário vivo, e ele conta que quando ele estava pregando na maior igreja do mundo, lá em Seul, na Coreia, Deus lembrou que ele começou pregando para as melancias. Então eu quero terminar compartilhar aqui dizendo para você que quando você estiver nas maiores igrejas do mundo, quando você estiver em conferências de milhares de pessoas, você vai se lembrar que você pregou para aquelas cadeiras vazias lá em Unai. Amém. E elas foram só um exercício para a sua fé. Né? Você nunca parou até aqui e também não vai parar.
E hoje você tem aí a sua companheira com você, a Cris Nali, que está na missão com você, né, que está junto com você aí nos desafios. E você pode ter certeza que o lugar que o Senhor vai levar vocês é um lugar muito mais alto. Eu queria então terminar esse nosso compartilhar, orando por você, orando pela Cris Nali e abençoando a missão que nós estamos fazendo aí em África do Sul. Quer dizer Jesus. que tem sido uma honra para mim liderar essa missão junto com você, com a Cris Nali, liderar essa equipe, tanto a equipe que já passou por aí, Ivanete, Denise, Severo, e eu tenho certeza, essa obra é de Deus. Essa obra não é minha nem sua, Felipe. Portanto, você Verdade. pode ficar no descanso, porque antes que você chegasse aí, ela já existia. E ela vai continuar existindo, porque ela é cuidada pelo Todo-Poderoso. Agora, nós temos o privilégio de ser participantes e escrever na história dessa igreja, que com certeza vai ser uma igreja de milhares, o nosso nome ali como parte desta obra. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de compartilhar junto com o Amém. Felipe nesse dia. Eu quero abençoar estes jovens, Felipe e Cris Nali, e declarar sobre a vida deles, Senhor, que haverá favor multiplicado em todas as áreas da sua vida. No casamento, eles alcancem graça. Senhor, na vida financeira, prospere ainda mais nesta nação estrangeira. Senhor, no ministério, cresçam e amadureçam, de modo, Senhor, que essa missão seja consolidada e abençoada. Coloca no coração deles, Senhor, os próximos passos, os projetos que o Senhor tem para este casal. Porque eu tenho certeza que é um casal missionário, é um casal da obra de Deus. E nós declaramos, Senhor, que muitos ouvirão esta live, serão inspirados e abençoados, Pai, a fazer a missão, a continuar, Senhor, crendo no chamado, no propósito eterno de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Felipe? Glória a Deus, pastor. Posso orar pelo senhor? Dá tempo? Por favor, por favor. Maravilha, né? Já gostaria de agradecer por estarmos aqui compartilhando esse tempo tão precioso, né? Fui muito abençoado, né? E creio que os irmãos também que acompanharam e que vão ainda assistir esse vídeo também estão vendo. Aleluia. Espírito de Deus, obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo e em todos os lugares, ó Deus. O Senhor estabelece para nós, Jesus, o lugar da bênção, do favor. Nós cremos, Jesus, no alinhar de todas as coisas. Espírito Santo, eu louvo a Ti, Jesus, pela vida do pastor Azemar, vida da pastora Janaína, por toda a equipe, ó Deus, que estão ali com eles na videira, em toda a RMBH, em toda a Vinha Minas Gerais. Eu quero orar agora, Jesus, pois eu creio que nesse Oh, Cristo, receba. Receba, Senhor. especial para irem a nações, porque este é Pai de nações, de multidões, de milhares. Ele e a sua esposa estão gerando profetas que irão falar às nações. Que irão falar às nações africanas, a Deus, as nações da América, na Europa, na Ásia, na Austrália, em todos os continentes, em todos os países, mas, ó Deus, especificamente, ó Deus, assim como o Senhor já tem colocado no coração do teu servo, do teu filho. Aleluia. Deus, eu declaro agora em nome de Jesus que não faltará profetas, pastor Azemar, não faltará trabalhadores para esta seara. Esses países serão supridos com trabalhadores, serão supridos com suprimento do céu, será suprido com riqueza do céu, com palavra, com revelação,
com vidas, com frutos que permanecerão para a eternidade. Oh, Espírito de Deus, eu creio que todos esses países irão ter, Jesus, igrejas abençoadas, igrejas prósperas, igrejas ricas no Senhor, igrejas que serão testemunho do Filho de Deus até que Ele venha. Eu declaro, ó Deus, que sobre a igreja de Belo Horizonte, Jesus, haverá, Deus, um tempo novo de Amém. discípulos, ó Deus, Receba. que serão Receba. amados, ó Deus, que andarão a segunda milha, alinhados para prosperarem, Calabassoreba. chuva do alto. Oh, aleluia. 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 Oh, carabassoreba. Barabaraba. Carabassoreba. Barabaraba. Os olhos deles ainda não ouviram, que ainda nem mesmo penetrou no coração deles, mas já está no coração do Senhor. O Senhor já deu ordem aos teus anjos para liberar, Jesus, feitos, projetos extraordinários, planos, ó Deus, que os seus filhos, ó Jesus, não esperam, imaginam ou tenham capacidade de pedir. O Senhor surpreenderá a cada um deles no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Felipe. Felipe, como que os irmãos que estão acompanhando essa live podem seguir você e o trabalho da videira na África do Sul? Temos esse perfil meu, pessoal, a gente está sempre aí postando aquilo que nós estamos fazendo, né? O Felipe Soares, _ no final. E temos o Instagram da igreja na África do Sul, que é o Vine South Africa, né? Você pode estar seguindo, pode estar acompanhando também o trabalho que está sendo feito. Você pode, inclusive, né, se quiser participar dessa obra, contribuindo, você pode chamar no direct, né, da Vine South Africa, do meu, né, pegar o meu WhatsApp, pode entrar em contato, caso você queira ajudar, contribuir, caso você queira também ter uma experiência aqui na África do Sul, como a gente disse, é muito simples, né, muito mais simples do que em outros lugares, com certeza vai ser um tempo muito precioso para você, muito bom, então pode nos procurar, né, aqui no Vine South Africa ou no Felipe Soares _. Amém, amém. Obrigado, Felipe, pela sua companhia e vamos compartilhando sempre. Espero você na quarta-feira, 10 horas, na Dracma, para a glória de Jesus. Tá bom? Tá bom. Um abraço, pastor. Um abraço para todos. E essa live vai estar disponível no meu Instagram e depois no canal azemarfreitas.tv. Fica na paz. A paz. Um abraço. Tchau. Tchau.